Olá, telespectador do AmazonSat, eu sou o Abraim Baz e este é o programa Literatura em Foco. Gravamos aqui na Academia Amazonense de Letras, claro, estamos na Biblioteca Genesino Braga. Nosso convidado especialíssimo, professor Tenório Teles, escritor, editor, e hoje vamos falar do Clube da Madrugada, um livro na sua terceira edição, hoje em capa dura, e que traz registros memoráveis da criação do Clube da Madrugada. Professor Tenório, me recorda o professor doutor Marcos Frederico Gruger. Foi fundamental a sua convivência com ele em sala de aula, porque a partir daí o senhor se descobre esse pesquisador da literatura, da poesia. Como é que foi essa amizade com Marcos Frederico? A sua referência, Abraim, ao professor Marcos Frederico, era importante porque nós temos a possibilidade de fazermos um registro ao trabalho que foi desenvolvido pelo professor Marcos, junto com outros professores na universidade, quando eu era estudante da universidade, curso de letras. Esses professores, professor Marcos, professora Artemis Veiga, eles realizaram, no meu ponto de vista, o mais importante trabalho de resgate da memória literária do Amazonas e da Amazônia, porque eles iniciaram uma disciplina que tinha como, vamos dizer assim, objeto os autores e os livros que foram produzidos no Amazonas ao longo dos anos. Era uma disciplina chamada Literatura Amazonense, se não me falha a memória, e eles, à época, os livros estavam esgotados e o acesso era muito difícil. Eu me recordo que eles faziam xerox de pequenos fragmentos de textos, e eram esses textos que eles levavam para a sala de aula para apresentar esses autores aos estudantes. Foi assim que eu tomei contato com a literatura do Amazonas e fiquei encantado de descobrir esses autores como Bacelar, Astrid, Alencar e Silva, Jorge Tufi, Violeta Branca, a primeira escritora, a primeira poeta, vamos dizer assim, do Amazonas com obra publicada, não é? Então, para você ver, né, Abraim, como uma experiência como essa tem a possibilidade de mudar a cultura, no sentido de se recuperar a memória, e, ao mesmo tempo, de motivar os jovens, no sentido de que eles possam ter o interesse pela história cultural de um lugar, de um país, de um estado, no nosso caso aqui, do estado do Amazonas, né? Então, foi muito importante esse trabalho e isso me marcou tão profundamente que toda a minha vida, depois dessa experiência como aluno do Marcos, tem sido uma vida e uma jornada dedicada, como você bem sabe, ao resgate da memória literária, cultural da nossa terra. Agora, o senhor tem um trabalho profícuo na publicação de obras, e foram muitas as obras, foram muitas as descobertas dos poetas, de um período muito rico da nossa história, onde se publicava livros numa média de 15, 20 por mês em Manaus. Como foi essa experiência de trabalhar nas edições dos livros, inclusive coleções importantes? Isso me faz pensar muito num poema do Fernando Pessoa, que ele fala assim, que todo começo é involuntário. Tudo começa, às vezes, de uma maneira muito espontânea, sem que você tenha planejado e sem que você tenha, vamos dizer assim, projetado o futuro, não é? Então, olha, mais um encontro na minha vida, né? Encontrei o Marcos, que é vamos dizer assim, uma grande referência na minha formação literária, uma pessoa que me influenciou muito na minha jornada como escritor. E em 1996
eu conheci a outra pessoa fundamental da minha história, que foi o livreiro e editor Isaac Maciel, que queria publicar livros. E eu, cheio de vontade de fazer livros também. Que deixa o seu estado e vem acreditar em plena selva amazônica. Exatamente, olha a coincidência. Ele comercialmente querendo criar uma editora. E eu cheio de planos, de projetos de, vamos dizer assim, trazer do esquecimento essas obras que ninguém quase tinha acesso. Claro. Você sabe que esse projeto que eu realizei junto com o Isaac, que foi patrocinado por ele, o Isaac é o maior mecenas da história cultural do Amazonas e um dos maiores mecenas do Brasil. Tem um dado muito importante com relação a isso, Abraim, porque nessa época eu estava iniciando como uma pessoa da palavra, escrevendo meus primeiros textos, crônicas, ensaios, poemas, e o Isaac me procurou para falar desse projeto e nós começamos a conversar. E foi daí que surgiu a ideia de nós fazermos essas coleções que você se referiu, resgatando essas obras. A primeira coleção que foi planejada dentro desse projeto foi a coleção Resgate. É verdade. E o nome tem esse sentido de resgatar as obras, os autores e a memória literária do estado do Amazonas. Por quê? Isso é uma coisa muito importante que não se falou ainda, eu vou falar agora aqui nesse teu programa. Além do Isaac ter sido esse grande mecenas, ele contribuiu, por meio da editora e dessa iniciativa, para algo fundamental: democratizar o acesso dos leitores, dos professores, dos cidadãos interessados pela literatura do Amazonas. Porque qual foi uma das principais dificuldades que nós enfrentamos à época, quando nós iniciamos as reedições? Nós não conseguíamos as obras originais para publicar. Por quê? Nós tínhamos em Manaus 2, 3 pessoas que detinham esse acervo e que normalmente elas não compartilhavam. Era uma dificuldade, porque elas achavam que elas eram, vamos dizer assim, as guardiãs desse acervo, dessa memória, e elas queriam ter ali, vamos dizer assim, a prerrogativa de só eles terem. Muito bem, tanto que nós viajamos para São Paulo, para o Rio, eu e o Isaac, fizemos muitas viagens em sebos, Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional. Para nós publicar, para você ter uma ideia, o Maranhão Sobrinho, foi uma verdadeira jornada. Nós tivemos que fazer contato com um professor de Barra do Corda, onde ele nasceu, no Maranhão, e ele nos enviou uma cópia impressa, de péssima qualidade, que eu tive que comprar uma lupa para poder ler ali os poemas que não estavam claros, para a gente resgatar. Então, eu acho que um dos grandes méritos desse trabalho, dessa iniciativa, foi que democratizou o acesso, deixou de ser uma reserva de uma pequena parcela de pessoas que estudavam literatura, e a partir daí nós tivemos, sabe o quê? Uma profusão de estudos, de literatura, de leitores que começaram a devotar, não é, as suas vidas, os seus interesses a essas obras fundamentais. Professor, eu peço licença do senhor e peço licença de você, telespectador, para um pequeno intervalo, mas prometo, voltamos em seguida. Me aguarde. Estamos de volta, telespectador. É o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu hoje recebo prazerosamente o professor Tenório Teles. E claro que falamos de muitas coisas, dentre elas o Clube da Madrugada. Uma edição belíssima em capa dura, com registros memoráveis
da criação desta célula que nas noites e madrugada decidiam o que se fazer da cultura regional no Amazonas. Professor, nessa caminhada literária, houve um momento em que o senhor idealiza a ida para o interior do estado. Quando o senhor fala em democratizar, esse também foi um passo importante, porque levou a literatura para o interior, claro, naturalmente, com o apoio dos prefeitos, reuniu os escritores, os professores, e era um final de semana de muitas festas, de lançamentos de livros, de distribuição de livros, autores amazonenses caminhando nesse processo. Fale um pouco desse momento. Poxa, Abraim, você me faz viajar no tempo. Nunca mais tinha pensado nisso. Realmente foi a valer, sabe, Abraim? Foi uma coisa épica que eu não tinha noção. Eu não imaginava, a gente estava ali envolvido com esse sonho da publicação e a gente não conseguia pensar no que isso representaria, não é? E tu me fazes lembrar de um aspecto importante desse trabalho da Valer, não é? Que foi a realização dos festivais literários em Manaus e no interior do estado. Que começa aqui pertinho, no Careiro. Agora há um registro importante que naquele sonho de formar leitores, porque o Isaac uma vez me chamou a atenção. Nós fizemos o lançamento lá na Valer, na Ramos Ferreira, na livraria. Chamamos todo mundo para o lançamento lá, para um lançamento. E aí era um sábado de manhã, chegaram os convidados e lançamos o livro. E no final o Isaac me chamou à parte. Tenório, tu percebeste que as pessoas que vieram para o lançamento, normalmente quase todas eram senhores já de uma certa idade, cabelos brancos, escritores ou leitores antigos. E cadê os novos leitores? Ele disse, a gente tem que fazer alguma coisa para formar novos leitores e também consumidores de livro, que ele é um comerciante, né? Eu não tinha atinado para isso, Abraim. Aquele grupo mais dedicado a essa questão do livro, da leitura, ainda era um grupo que tinha sido formado pelo Clube da Madrugada. Pelo Clube da Madrugada, exatamente. Porque o clube não só formou escritores, 3 gerações pelo menos de escritores, como o clube formou os seus leitores. E nós, quando iniciamos na Valer, nós iniciamos com os autores, de alguma maneira, ali, vinculados ao clube, e com os leitores do clube. Então, a Valer contribuiu muito também para formar novos leitores e novos escritores. Foi por isso que eu e Isaac pensamos no FLI Floresta, Festival Literário Internacional da Floresta, que se realizou em 98, a primeira edição em Manaus, com a presença de mais de 60 escritores do Amazonas, da Amazônia, do Brasil e de fora. Nós tivemos aqui a presença de Manuel Roca, da Colômbia. Nós tivemos aqui a presença de nomes fundamentais, como Daniel Galera, que na época era um jovem romancista que estava se iniciando, Astide Cabral, Milton Atum, Márcio Souza. Autores vindo da Colômbia, do Chile, do México, da Nicarágua, né? Quer dizer, essa Amazônia toda se reunindo para discutir literatura. E você lembra, Abraim, que as reuniões eram reuniões com auditório lotado, mais de 1000 pessoas. As noites do festival lá no Parque dos Bilhares, na tenda dos escritores, era uma coisa impressionante, parecia uma feira. É verdade. Porque tinha a tenda dos escritores, os espaços de venda de livros, o FLI Florestinha, com livros infantis para as crianças, o Festival de Literatura Indígena, o primeiro do Brasil, foi realizado aqui no Amazonas, com a presença de Iaguaré Yamã, Daniel Munduruku e vários outros escritores que estiveram aqui. Foi aqui que começou toda essa discussão em torno da literatura indígena e meio ambiente, porque nós fizemos também
um segmento dentro do Fim de Floresta para discutir o meio ambiente, inclusive com um evento realizado lá na Cachoeira das Onças, da Rede Amazônica, em Presidente Figueiredo, onde nós lançamos o Manifesto em Defesa da Amazônia. Agora, já que nós estamos falando de memória... Aliás, me lembrei, inclusive, que antes de iniciarmos a leitura do manifesto, um líder indígena, um Tuxaua, você lembra? Lembro. Que ele fez uma oração abrindo e pedindo licença aos espíritos da floresta para que nós pudéssemos iniciar aquele evento. E você se antecipou também e resolveu rezar lá um Pai Nosso também para unir agora, ali o tradicional, o ancestral com o mundo moderno. Eu estou viajando com você essas lembranças, porque participei de todas elas, mas tem hoje um grupo de poeta que já fez 20 anos, que está caminhando aí na estrada e que nasce de um projeto seu, chamado a Quarta Literária. Quarta Literária. Que era toda quarta-feira à noite, onde se discutia poesia. Puxa vida, olha, rapaz, eu não me E lembrava. esse grupo está aí. Foi o Clã. O Clã. Olha, Abraim, olha, você lembrou, isso é muito oportuno. A Quarta Literária, ela surgiu daquela preocupação do Isaac. Tínhamos que criar alguma coisa. E tivemos a ideia de realizar toda a primeira quarta-feira de cada mês esse evento Quarta Literária, com grandes palestras, com grandes nomes sobre Elson temas da literatura, não só regional, brasileira e universal. Marcos Frederico. Então imagina, durante mais de 12 anos, Abraim, toda quarta-feira nós tínhamos essas reuniões com 60, 100 pessoas, professores, escritores e jovens. Lançamentos de livros. Então, foi lá que nós tivemos como fez o clube que formou seus leitores, nós formamos ali uma grande quantidade, contribuímos para formar uma grande quantidade de leitores e de novos poetas que surgiram lá também. Agora, o que é interessante, que você rememora, é que nós tivemos grandes palestras. Nós tivemos um ciclo de palestras sobre clássicos da literatura universal. Dante, Homero, Petrarca, Machado de Assis. E essas palestras foram ministradas por essas figuras, né, memoráveis da nossa terra, né? Eu me lembro o Bacelar fazendo a palestra dele. Grande Bacelar. O Thiago fazendo a palestra dele. O Elson Farias. Falando de Lorca, né? O Jorge Bandeira falando de Samuel Beckett. Você me fez lembrar tanta coisa. Pois é, tanta coisa comovente. Vamos continuar lembrando, sim. E eu quero pedir licença do professor Tenório e de você, telespectador. Mas eu prometo, é rapidinho, eu volto já. Me aguarde. Eu falei que era rápido, já voltamos. É o terceiro bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso hoje com o professor Tenório Teles. Lembro que, diante de todo esse trabalho do professor Tenório Teles, ele também é membro da Academia Amazonense de Letras. Faz parte desse universo dos acadêmicos da nossa Academia Amazonense de Letras. Professor, como este bloco é mais curto, eu queria que o senhor falasse sobre a importância do Clube da Madrugada para a literatura. Como é que o Clube da Madrugada promove, embora naquele ambiente fechado, a sua literatura? Com lançamentos de livros, com discussões, com aprimoramentos. E eram homens já maduros, embora tivesse alguns jovens. E como é que isso funcionou? Abraim, o surgimento do Clube da Madrugada, ele precisa ser, vamos dizer assim, contextualizado com o que aconteceu e estava acontecendo no nosso país. Em 1922, nós tivemos em São Paulo, no Teatro Municipal,
esse grande acontecimento da literatura contemporânea brasileira, que foi a Semana de Arte Moderna. De Arte Moderna. Que contribuiu, a exemplo do que aconteceu aqui com o clube, para o surgimento de grandes nomes da literatura brasileira. Para você ver, um evento como aquele foi a porta, foi a abertura, não só para o advento do modernismo no Brasil, mas para, vamos dizer assim, motivar, lançar autores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Pique, Cassiano Ricardo, Manuel Bandeira, não é? E tantos outros. E era um movimento que queria, vamos dizer assim, novos ares, uma nova perspectiva da literatura. Como dizia Mário de Andrade, eles desejavam a liberdade, o direito permanente. Essa frase do Mário me marcou muito, né? O direito permanente à pesquisa estética. O artista tinha que pesquisar novas formas de expressão. Isso teve tanto impacto que influenciou autores nas mais diversas regiões, no Nordeste, não é? E na Amazônia, movimento no Pará, aqui no Amazonas, alguns anos após, que foi a fundação do clube. O clube, embora já um pouco fora daquele contexto de 22, porque são 32 anos depois, né? Em 54 ele foi fundado, em novembro, mas o espírito era muito parecido. Era um espírito de renovação e, ao mesmo tempo, um espírito que buscava estabelecer um diálogo com a realidade regional. Não tinha mais sentido fazer uma literatura no Amazonas falando da Grécia, falando do passado, falando de cisnes, uma literatura muito influenciada por uma percepção acadêmica do que é a arte, do que é a cultura. Então eles queriam que a literatura e que a cultura de modo geral se voltasse para a realidade amazônica, para a vida do homem da Amazônia. Isso está, inclusive, no manifesto do clube, no estatuto também. Esse comprometimento com uma literatura e com vamos dizer assim, a formulação de uma cultura baseada na Amazônia. O que fazia com que eles fizessem oposição aos pensamentos da Academia Amazonense. Exatamente. Houve, a princípio, uma espécie assim de divergência em termos de perspectiva, porque, de um modo geral, os autores importantes, renomados da academia na época, ainda estavam muito influenciados por uma visão de viés, vamos dizer assim, parnasiano. Não significa que todos tivessem esse pensamento. Nós já tínhamos na academia algumas pessoas extremamente sensíveis e renovadoras, né? Intelectuais do porte de um Péricles de Moraes, que era um homem muito inteligente, muito aberto para o debate, não é, cultural. Djalma foi um dos maiores intelectuais desse país, no meu ponto de vista, foi um pensador da Amazônia e um homem também da palavra, escreveu um dos primeiros ensaios sobre a literatura do Amazonas. Então, veja o que era a academia. Não se pode dizer, generalizar, claro, que era, vamos dizer assim, uma entidade, uma instituição voltada para o passado. Mas, como acontece na vida, os mais jovens tendem sempre a querer confrontar aquilo que está estabelecido. E foi o que aconteceu com o Clube da Madrugada na época. Então, esse movimento Madrugada, Abraim, ele tem um significado histórico fundamental, porque ele foi responsável pela renovação da cultura, do pensamento, das artes de um modo geral. Você veja isso, por exemplo, na pintura, na obra de um Hannibal Bacelar, na obra de um Moacir Andrade, que inclusive está aqui, né, ornamentando aqui esse espaço, e na poesia nós tivemos alguns dos mais importantes poetas, não do Amazonas, do Brasil. Tá certo. Professor, eu quero interrompê-lo, peço licença para isso, mas, claro, agora nós teremos a nossa dica literária. Assista, vale a pena. Olá, telespectador do AmazonSat, eu sou o Abraim Baz e esta é a dica literária. O ano era 1851.
era um momento importante da província do Amazonas. Aguardávamos com muita ansiedade o primeiro presidente para a instalação da província. É claro que aqui chegaram portugueses, alemães, ingleses, italianos, árabes, judeus, mas os portugueses foram a sua maioria. E eu me reporto hoje para um nome, Marçal Gonçalves Ferreira. O Marçal era um alfaiate, casado com uma professora, Libânia Ferreira, e chega aqui a fim de mudar a sua vida, e realmente muda. 1852, Marçal assina a ata da criação da província do Amazonas. O tempo passa e ele se envolve no mundo com os portugueses, com a maçonaria, e em 1872 ele participa da criação da primeira loja maçônica no Amazonas, hoje com 150 anos. Em 1873, lá estava a figura daquele português, ainda jovem, cheio de ideais, participando da fundação da Sociedade Beneficente Portuguesa do Amazonas, 1873. E assim foi no longo da vida a importância deste português, que talvez você, telespectador, transite pela rua, uma rua aqui próximo do centro, Rua Marçal, e você não pode imaginar a importância que ele tem para a história do Amazonas. É claro que se você caminha um pouco mais, você terá, cortando a Rua Marçal, a Rua Dona Libânia, que foi sua esposa. E o autor, Iomar Desterro e Silva, resolve trazer à lume a história da família Ferreira. Lá está Dona Libânia, lá está Marçal e toda a prole deste português que por aqui aportou. Este livro é uma viagem no passado da nossa história e é a dica literária do programa Literatura em Foco para você. Estamos de volta ao quarto bloco do programa Literatura em Foco. Eu recebo hoje com muito prazer o professor Tenório Teles, membro da Academia Amazonense de Letras. E é com ele que falamos do Clube da Madrugada. Claro que o Clube da Madrugada é a essência do livro que ele acaba de lançar, muito bem editado, em capa dura, com registros memoráveis daquele período. Professor, nomes importantes passaram pelo Clube da Madrugada. E eu queria que o senhor falasse de dois nomes inicialmente. Um foi seu primeiro presidente fundador, Saul Benchimol, que no seu livro tem um texto dele. E o outro seria Jorge Tuffi. Abraim, é uma coisa surpreendente, né, que o Clube da Madrugada tenha tido nos seus primórdios vamos dizer assim, uma presença tão significativa em termos de quantidade e de qualidade de intelectuais tão jovens, com 22, 23, 24 anos, e com aquela capacidade reflexiva e criativa que veio a se confirmar com o passar do tempo. Então, o Saul Benchimol, por exemplo, ele personifica dentro do clube uma vertente que era também pretensão desse movimento, que era criar um pensamento reflexivo sobre a Amazônia. O Saul, ele personifica a presença do intelectual, do pesquisador dentro do clube, porque o clube não foi só poesia, embora ele seja visto e tenha se consolidado com a produção literária, mas vale destacar
que nós temos ali um momento crucial de surgimento, de esforço para se construir um pensamento amazônico. E o Saul faz parte, portanto, dessa intenção, juntamente com o Francisco Batista, Teodoro Botinelli de Assunção, né? Que não eram poetas e nem ficcionistas, eram pessoas que pensavam, eram sociólogos, economistas, né? No caso do Saul Benchimol. Então, o que diversificava... Exatamente, porque ele não era um movimento literário, isso é importante se dizer, embora a literatura tenha prevalecido, ele era um movimento cultural, ele era um movimento de renovação cultural. Eles eram ambiciosos nesse aspecto. Se você ler a revista, a primeira revista do clube e única que está encartada no livro, facsimilada, o que enriquece o debate, você vai observar lá na revista que eles eram pretensiosos nesse aspecto. Eles queriam, na verdade, era fazer uma grande revolução no pensamento cultural e artístico do Amazonas. E o Jorge Tuffi? O Jorge Tuffi é um caso, vamos dizer, singular nesse processo, porque foi também um grande, vamos dizer assim, movimentador, né, animador do clube, foi um ensaísta, ficcionista, jornalista, né, um grande divulgador também, e um dos poetas mais importantes da Amazônia e do país. Na obra do Tuffi, nós temos ali a presença de dois aspectos que são indispensáveis para quem se dedica à literatura, em especial à poesia. Nós temos ali, de um lado, o experimentador, não é? Nós temos ali o homem da palavra, o homem que tece a palavra, o homem comprometido com o aspecto formal da palavra, com o aspecto construtivo da palavra, e ao mesmo tempo um poeta extremamente sensível e preocupado com as questões vivenciadas pelo homem da Amazônia. A poesia dele reflete o ser poético inquieto diante do mundo, tanto que no Varanda de Pássaro, aquele poema dele, O Homem, você vê que é um... Varanda de Pássaro, 1950. E 56. 56. Foi o primeiro livro publicado pelo Clube da Madrugada, por um poeta do Clube da Madrugada. É o livro inaugural, vamos dizer assim. Você vê ali um poeta inquieto diante do mundo. Mas depois vieram outros livros, Faturação do Ócio, outras obras que você já percebe o experimentalismo dele, e ao mesmo tempo, no caso do livro Quando as Noites Voavam, a identificação dele com a ancestralidade amazônica, não é? Então, ele é um autor fundamental, ele é um autor importante, ele é um autor seminal, e ele é marcante nesse aspecto, porque quando ele quando ele busca esse diálogo com a memória ancestral da Amazônia, ele está se conectando a quem? A Mário de Andrade, com Macunaíma, ao Raul Bopp, com Cobra Norato, tentando lançar ali as bases para a criação de uma literatura, de uma poesia de caráter primitivista. Interessante nisso tudo, porque nós vamos ter Antístenes Pinto aí, também, outro grande. Exatamente. O Antístenes, numa outra perspectiva, não é? Mais existencial na poesia dele, e vale registrar que Antístenes também foi um ficcionista, foi um romancista que tentou fazer também uma obra falando da realidade regional, né? Agora, professor, tudo isso ficava aqui. Essa literatura não saía daqui, não havia distribuição, mas esses homens continuavam em pé, lutando. As dificuldades eram grandes. Os escritores de verdade, Abraim, eles para escrever, eles independem de reconhecimento, eles independem dos resultados materiais. Eles escrevem pela necessidade que eles têm de escrever, pelo comprometimento que eles têm com a palavra, não é? Pelo fascínio que a poesia exerce na alma dessas pessoas, né? O escritor de verdade, ele não escreve para ser reconhecido por ninguém. Ele não escreve para virar celebridade. Ele escreve pela necessidade, como dizia o grande poeta Rainer Maria Rilke, não é? Agora, eles tinham os mecanismos de fazer circular as obras.
que eles não eram tolos, né? Claro. Então, eles publicavam aqui com muita dificuldade, com a gráfica lá, a editora Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso. As grandes dificuldades da ausência de uma editora. Exatamente. Então, o que eles faziam? Pegavam esses livros, Abraim, e mandavam para os amigos, escritores que eles conheciam em São Paulo, no Rio, em outras regiões. E assim as pessoas iam tomando conhecimento. Tanto que esses autores, eles eram extremamente respeitados. Claro. Por exemplo, o Elcio era respeitado no sul do país, ganhou inclusive críticas, comentários. O Bacelar, que ganhou em 59 com Frauta de Barro, o prêmio lá da Olavo Bilac, isso o projetou. Imagina, ele ganhou elogios de quem? De Drummond, de Bandeira na época. Então, não havia circulação, mas eles tinham essa preocupação. Tinha essa articulação, né? Exatamente. E depois tivemos também, nesse mesmo período, aquelas famosas viagens de prospecção que eles fizeram, né? Pelo sul do país. Nós tivemos aqui uma comitiva constituída pelo Tufi e outros que foram ao Rio de Janeiro lá se apresentar. Estamos lá. Aqui, somos da floresta. Eu não estou falando. Estamos aqui. Esses caras, eles eram muito ousados, cara. Eles conseguiram patrocínio e se mandaram para o Rio de Janeiro sem conhecer ninguém ali, para falar, para divulgar, olha, tem uma poesia lá que está sendo feita lá na Amazônia, no Amazonas, e com isso eles se mantiveram vivos e o clube ficou aproximadamente 30 anos aí, sendo um movimento mais importante aqui do estado. E vou lhe dizer mais, a semana ela aconteceu em 22 e logo depois ela se diluiu. O clube teve uma longevidade muito grande, ele ficou mais de 30 anos. É verdade. Teve vários presidentes. E o mais surpreendente, não tinha sede, não tinha um lugar fixo, eles se reuniam na Praça da Polícia. E eles tinha ata. E eles diziam que a sede era o céu, as estrelas, entendeu? E assim realizaram essa obra monumental que foi essa constituição, né, da literatura contemporânea no Amazonas, que está viva até hoje. Tá bem. Professor, novamente eu peço licença do senhor e de você, telespectador, para um pequeno intervalo, mas como sempre eu prometo, voltamos em seguida, me aguarde. Voltamos. Foi rápido, voltamos. É o quinto e último bloco do programa Literatura em Foco. Claro, eu lembro que gravamos na Academia Amazonense de Letras, na Biblioteca Genesino Braga, e nosso convidado especialíssimo, professor Tenório Teles, também membro da Academia Amazonense de Letras. Tem um nome que me chama a atenção, professor, até porque foi um grande ator, participou do primeiro filme A Selva e era um orador empolgado, um orador que convencia sua plateia. Farias de Carvalho, professor, um modesto professor, mas que tinha o dom da palavra. O Farias, ele é uma das figuras mais pitorescas da literatura da nossa terra e um dos poetas mais surpreendentes do país, né? Porque ele não era só um autor talentoso, né? Ele era um pícaro, né? Ele era um ator, né? É um ator, é verdade. Picaresco e um homem de uma voz maravilhosa e, como tu bem registraste, um orador, né? Um orador apaixonante, né? Eu tive a oportunidade de ouvir o Farias e um pouco antes dele morrer, ele me deu a última entrevista da vida dele em Brasília, para aquele projeto do Clube da Madrugada que eu fiz, do CD-ROM, nos anos 90. Eu fui a Brasília e conheci o Farias e aquilo me marcou muito. Quando eu fui ao apartamento dele, ele abriu a porta, ele quis me abraçar, ele estava com saudade daqui. E ele me fala, como é que está? Me fala, começou a fazer perguntas, cadê fulano, cadê... Ele já estava muito cansado. Eram fortes lembranças de um estado, de uma floresta e de um clube que já não estava mais perto dele. Ele era um espírito muito passional e
de um talento incomum. Eu vou lhe dizer uma coisa, ele produziu pouco, né? Ele produziu o Pássaro de Cinza e o Cantigas, basicamente esses 2 livros. Deve ter ficado muita coisa inédita, enfim. Então, foi uma obra muito pequena, Para o tamanho do homem que ele era. O tamanho do homem e do talento que ele era. Porque eu vou lhe dizer, fazer um registro aqui. De tudo que eu já li, dos autores aqui da nossa terra, todos de modo geral muito talentosos, mas eu tenho a impressão que o Farias, ele era o mais intenso e aquele que tinha a verve poética mais buliçosa, mais inquieta, mais, vamos dizer assim, um estado de ebulição permanente. Em tempos mais modernos, nós vamos ter Max Carpentier, nós vamos ter Arthur Engrácio, vamos ter Penaforte, Alcides Werck, que são autores já da última geração significativa do clube. O clube teve basicamente 3 gerações. A geração fundadora, que começa em 54, né, com Bachelard, que é o grande mestre deles, Tuffi, não é? Esses que participaram ali diretamente da criação do clube, não é? Esses autores. Padre Ruas, grande escritor. Assinava como L. Ruas, né? Esse poeta é um dos poetas que eu mais amo. Olha, o Ruas é um dos poetas que eu mais amo. A Aparição do Clau é um livro que me comove até hoje. Eu leio frequentemente um poema chamado Nênia desse livro. É um poema comovente. Então, essa é a primeira geração, né? A segunda geração, ela já surge nos primeiros anos da década de 60, 1960, que vamos ter Elson Farias, vamos ter o surgimento ali dos contistas, não é? Carlos Gomes faz parte dessa geração. E nos anos 70, vamos ter aquilo que se convencionou, chamava, vamos dizer assim, formalmente, não é? Isso tem um aspecto didático, o que seria a terceira geração, né? Que já é a geração do Alcides, do Penaforte e do Max Carpentier, que é um poeta excepcional da nossa literatura. Poeta da religiosidade. Pois é, ele personifica uma outra vertente. Veja, nós tínhamos lá o Saul, que era vamos dizer assim, representante de uma possibilidade de um pensamento. Nós vamos ter o Elcio, que é o poeta telúrico, junto com o Alcides, que fala da terra, Elcio, da natureza. Que vem lá daquele pequeno Roseiral lá, acima de Itacoatiara. Exatamente. Abaixo de Itacoatiara. Exatamente. Na margem esquerda eu estive lá. Você esteve também. Estive. Muito bem. Nós temos um poeta reflexivo como Bachelard, um poeta político como Farias, e vamos ter dentro do clube uma vertente de poetas metafísicos, de poetas que trabalham com o tema da espiritualidade. São 2, basicamente. É o Padre Ruas, que faz uma poesia de forte componente cristão, né? E o Max, que também... aliás, continua até hoje nesse segmento. Pois é, que faz uma poesia também de conteúdo espiritualista, não é? Reflexiva, não é? E, sobretudo, uma poesia com um viés mariano, né? Ele tem uma devoção a Nossa Maria, Senhora, Santa Teresa, esses autores que nós chamaríamos assim de iniciáticos, né? Então, a poesia do Max é uma poesia que me agrada muito, eu tenho muito respeito pelo trabalho dele, porque além desse tema, vamos dizer assim, excepcional, é um poeta muito meticuloso, é um poeta muito cioso. Ele é muito parecido nesse aspecto com o Tuffi, no cuidado com a palavra, no cuidado com a linguagem, não é? E hoje, o que sobra deste clube tão importante? Olha, eu não diria assim o que sobra. O que temos com relação a essa questão do clube é um legado, né? É uma história fundamental, importante, é o mais importante movimento da história da Amazônia, o movimento mais marcante do Amazonas,
um dos movimentos mais significativos do país, e nenhum outro estado teve um movimento com essa abrangência, com essa permanência, com essa continuidade. E com os intelectuais, principalmente, com a qualidade dos intelectuais. Veja só, para você formar um poeta, um escritor, um intelectual, é muito difícil, Abraim. Às vezes você tem gerações que tem 2, 3. Aqui nós tivemos 3 gerações. Quer dizer, então o Clube da Madrugada é um movimento importante em termos de quantidade, porque legou uma quantidade muito grande de intelectuais importantes, e o que é mais surpreendente, a qualidade. Desses intelectuais. Cada dia eu tenho a impressão que o futuro reserva aos autores do Madrugada vamos dizer assim, uma consagração histórica, não só no âmbito regional, mas nacional. Porque, vou lhe dizer, esses autores do Madrugada, nos anos 70, 80, eles, que ainda estava vivo, o Drummond, o João Cabral, esses autores que são clássicos brasileiros, eles não deixam nada a dever, olhe bem o que eu estou lhe dizendo, eu tenho estudado muito a poesia brasileira, a literatura brasileira. Esses autores não deixam nada a dever ao que de melhor se produziu no Brasil nos anos 70, nos anos 80. Tá certo. Professor Tenório, infelizmente, televisão é tempo. Nós estamos chegando ao final do programa e agora o senhor tem esta câmera para deixar suas despedidas e, naturalmente, seus agradecimentos por este encontro maravilhoso com tantas lembranças importantes. Abraim, na verdade, não foi uma entrevista, né? Foi um passeio comovente pela memória, não é? E você me fez perceber hoje que eu já sou um homem de memórias também, né? O tempo passou. Quando eu comecei com o Isaac, eu tinha 30 e poucos anos, e você me fazendo essas perguntas me fez ver que eu estou ficando velho. Eu fiquei muito emocionado de relembrar essa história, esse trabalho, essa jornada com o Isaac, esse trabalho da Valer, e o mais importante, não é, Abraim, que confirma aquilo que os grandes pensadores têm falado, né? Um homem, um ser humano, ele não é reconhecido e lembrado pelo que ele diz, mas pelo que ele faz, né? E nós trabalhamos muito nesses anos todos, e eu sou muito grato por tudo isso, e eu espero que esse trabalho de resgate da literatura da memória possa contribuir para despertar nas pessoas, que esse foi um dos objetivos também, o interesse pela Amazônia e principalmente a defesa da Amazônia. Uma das razões que nos levou a fundar na época essas coleções e o trabalho da editora foi também contribuir para que os amazônidas conhecessem a sua terra, os amazonenses conhecessem a sua terra, para que eles valorizassem, não é, o seu lugar e defendessem o seu lugar. E os jovens conhecessem os nossos poetas, os nossos autores, e aprendessem a amá-los, e mais do que isso, se tornassem leitores, que era o que nós mais desejávamos. Bom, assim chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Eu agradeço a minha equipe, que está sempre atenta, me ajudando. Agradeço ao Amazonsat, a você, telespectador, que nos acompanha há 25 anos. Ao professor Tenório, que permitiu essa viagem no tempo com boas lembranças. E, claro, renovo o convite para estarmos juntos na próxima semana. E eu tenho certeza que haveremos de estar, porque Deus haverá de permitir. Um forte abraço e até a próxima semana.